graça e paz. Vamos ao nosso devocional de hoje, dia 20 de 3 de 2026. E nós estamos no livro de Daniel. Vamos começar o capítulo 1, verso 1. É um livro muito interessante na presença do Senhor, que fala sobre a forma que Deus vê, que nós devemos ver e que o Espírito Santo nos conduz nas últimas gerações da humanidade, nas últimas eras da humanidade, né? Nas últimas fases da humanidade. Como que é a forma do vencedor nessas questões, principalmente espirituais, ok? Então diz assim, a educação de Daniel em Babilônia. Verso 1 do capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então aqui fala que o reinado de Jeoiaquim, de Judá, estava sendo saqueado, né? Estava sendo em guerra, estava num estado de guerra, e por causa disso, então, Nabucodonosor veio de Babilônia a Jerusalém e sitiou. Estava sendo sitiado todo o reinado do rei Jeoiaquim, ok? Muito interessante a gente começar a perceber que as definições de local, acontecimento, elas são bem registradas no início de um processo nas Escrituras Sagradas, e esse início da formação do ministério de Daniel, ele foi muito interessante porque Deus não o escolheu lá na terra onde ele estava, no caso em Judá. Ele era um moço obediente, ele era um moço estudado. Nós vamos ver que mais para frente mostra que ele era formoso, instruído, sábio, com ciência, com conhecimento, com habilidade. E ele já estava dessa maneira, mas para frente a gente vai falar sobre isso também. Era uma coisa que ele ainda ia ser. Então já era um moço que estava treinado e preparado por Deus. Se ele estava preparado, ele podia ter feito o que ele tivesse que fazer na terra de Judá. Mas o ministério de Daniel não foi para edificar os da mesma fé em Deus no ambiente que ele estava em Judá, porque Judá já estava corrompida e Judá já estava destinada a um processo de correção da parte de Deus, que era os cativos ir para a Babilônia, para que eles se atraíssem de volta a viver uma vontade de Deus em maior profundidade, interesse e plenitude. Então, o ministério de Daniel não era para aqueles que estavam ao seu redor. O ministério de Daniel era algo que Deus estava fazendo, não só naquela época, e hoje nós entendemos que tudo que Daniel viveu no ministério era para nós, nos dias de hoje, e para gerações futuras, as últimas gerações da humanidade. Daniel não sabia que isso ia ficar registrado, Daniel não sabia que ele seria um exemplo, né, da luz de Deus. Daniel não tinha ideia e jamais tinha noção do que poderia acontecer, que um dia tudo isso seria registrado, que ia chegar a tantas nações futuras. Mas Deus sabia. E Deus usa a história de Daniel não só para testificar que ele continuava vivo naquela época para aquelas pessoas que estavam tanto em Babilônia, como quando a notícia chegava àqueles que estavam cativos de que, olha, Deus livrou Daniel da cova dos leões, olha, Deus livrou Daniel e deu uma visão para ele da interpretação da estátua, olha, Deus
visitou Daniel, e com a visita de Deus a Daniel, Daniel soube interpretar o que foi a mão escrita na parede. Muitas coisas, o povo que estava sofrendo via que Deus estava usando Daniel e que Deus, por meio de Daniel, ainda respondia, estava vivo, agia. Mas então, por que esse Deus de Daniel, que era tão poderoso, que livrava da cova dos leões, por que ele não ia lá e libertava o povo do rei de Babilônia e tirava o povo do cativeiro? Por que esse Deus tão poderoso, ele se mostrava vivo a Daniel, mas não agia pelo povo? Porque o povo estava numa sentença para atrair a atenção do povo de volta a Deus completamente. Então tinha que cumprir os anos do cativeiro. Mas isso é uma coisa que era tão a intenção do povo, a intenção de Deus e a inclinação de concluir o ministério de Daniel, que no final ele ora pelos cativeiros, nós vamos ver também os cativos no cativeiro de Israel, e Deus intervém. Mas hoje nós estamos no primeiro versículo, vamos voltar de novo. Deus começa transportando, porque se a vontade de Deus, o ministério de Daniel, era ele estar sendo um exemplo do que é viver no meio de um tempo cativo, um exemplo do que é viver no meio do paganismo. Então, Daniel não podia trabalhar para Deus, mesmo que ele estava pronto lá em Judá. Ele estava pronto para ser a resistência numa fase pagã. Espiritualmente falando, a resistência num ambiente que era completamente trevas. Como manter-se luz em trevas, porque tem hora que a treva, e aqui nós vamos ver em todo o livro de Daniel, que é a questão espiritual das nações. Tem hora que a destruição sobre as nações ela é maior do que a luz. Como uma parcela da humanidade continua sendo luz, representando Daniel, no meio da parcela destrutiva completa entre as nações, representando todos os reinados pagãos na época, no tempo que Daniel viveu ali na Babilônia, lhe serviu, porque não foi só um rei, foram 4 reis. Então, nós vemos que esse livro nos conta as últimas fases da humanidade, como o povo de Deus, que crê em Deus, né? Não só os cristãos, mas aqueles que creem em Deus, Jeová, por meio da promessa dada a Abraão, e que estão se aproximando de Cristo e receberam a Cristo, eles permanecem sendo luz até o dia de Deus visitá-los completamente. Isso está em toda a forma que nós vamos ver no livro de Daniel, o segredo de vencer nas trevas. E aí Deus transporta, porque para Deus fazer, Deus tira de um lugar para outro. Como que Deus tira de um lugar para outro? Pela guerra. Então Deus envia a guerra em Judá. Judá desobedece, parece que vai virar tudo caos. Deus diz, não tem problema não. Eu vou corrigir o povo, porque o povo é meu, precisa ser corrigido. Mas enquanto isso, eu estou precisando, né, de alguma coisa que leve Daniel lá para a Babilônia. Estou precisando de um caminho para levar ele, né? Um transporte, um Uber para levar o Daniel de Judá para a Babilônia. Então vamos fazer uma guerra. A guerra vai mudar as circunstâncias vão pegar o Danielzinho daqui e vão levar o Daniel para lá. E quando leva o Daniel está pronto. Aí começa o caos. Olha só. Por que quando Daniel está pronto, Deus podia dizer, então fica aqui em Judá, meu filho, vai fazendo a obra, que Deus vai vou mostrar o meu poder através de você, vai ser uma beleza. Não. Daniel se torna cativo, o rei destrói todo o ambiente que ele estava em Judá, leva ele cativo, e agora ele fica longe de tudo, de todos, e ele vai fazer, porque ele está pronto, uma obra extraordinária espiritualmente para o Senhor Deus. Então, as formas que Deus, muitas vezes, ele quer refletir ensinamentos para nós
e da forma que ele trabalha, mostrar qual a forma que ele trabalha e como se permanece sendo a essência dele. Não importa onde, como, em que área, em que circunstância, em que tipo de acontecimento, de decisões, de destruições ao nosso redor, é impressionante. E Daniel foi esse exemplo de permanência no meio de toda a escuridão. E é o que a humanidade tem que ser, exemplo da luz de Deus, quando os espíritos destrutivos tentam abraçar de todo quanto é forma toda a destruição contra a humanidade. Nós vamos ver então no livro de Daniel, e hoje, refletindo um pouquinho, os minutos foram maiores aqui, mas que o Senhor nos inspire a ser luz de Deus, né? Mesmo quando as trevas, ela, como existe uma outra passagem que diz, ela encobriram toda a terra, né? Mesmo quando as trevas, elas não tem por onde mais que não haja brecha de trevas, mas Deus permanece o mesmo. E como a palavra diz, nós somos um ramo da videira, nós estamos na mesma árvore que é o próprio Deus, né? Então, ele nos fez corpo seu, nós temos a proteção, porque aquele que está debaixo das asas do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, os efeitos da onipotência de Deus, nos faz descansar e determina as definições para nós, e nós vivemos vivos por milagres a cada milésimo de segundo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até